somewhere new. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. Trying to step back and see the view from above, 'cause I know that nothing lasts forever. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves.
me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you. How long do I got to keep you, to keep you? Trying so hard not to keep you, to keep you. Do you remember how you held me then? Now you got me reaching out, yeah. And do you see you got me falling in more times than I can get out? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you. How long do I gotta keep you? Pronto, agora eu me comportei, né? Eu não avacalhei aí o drop de ninguém, né, gente? Bom dia, bom dia, bom dia. Confirmem pra mim, por favor, se vocês estão ouvindo direitinho, se eu não avacalhei nada aqui na configuração da live. Até para eu ver também como é que tá o atraso aqui da comunicação. Legal, legal. Espero que todo mundo esteja bem. Tô vendo aqui alguns comentários de vocês, se a gente tá com internet ruim. A gravação vai ficar no YouTube de novo, tá? Então, assim, se
vocês conseguirem acompanhar pelo menos basicamente, sabe, o que a gente vai conversar aqui, a atividade que a gente vai fazer, já é suficiente, tá? A, a gente também vai ter aqui o chat pelo Discord, de novo naquele mesmo espírito da última aula da gente. Se vocês tiverem interesse em perguntar algo, em comentar algo pelo chat de voz, conecta no servidor do Discord e manda uma mensagem privada pelo Discord para mim, dizendo seu nome e matrícula. Aí eu só vou checar se você é você e aí eu vou desmutar você para você conseguir falar aqui. A gente sempre é muito paranoico com a questão das coisas do Twitch, né? Porque é tudo muito aberto, então a gente tem que ter cuidado, tá bom? Ok, já são 10h14, vamos lá, né? Cadê aqui? Bom, gente, a primeira coisa que eu tenho que checar com vocês, e aí eu vou estar de olho no chat, é como estamos até agora, hein? Vocês estão conseguindo acompanhar direitinho o prazo para envio daquela primeira mini avaliação? Eu acho que expirou ontem, a ideia é corrigir e dar um retorno para vocês pelo próprio Cigar, né? Dando uma nota e dizendo, olha, o que é que está certo, o que é que está errado, para ver se vocês estão conseguindo acompanhar direitinho, né? O que é que está sendo apresentado. Mas aí eu preciso checar, né, como é que está essa questão aí do aprendizado de vocês, porque vocês têm que me dizer se está sendo viável. Eu vi no início aí da transmissão, no chat, né, gente relatando que estava tendo uma dificuldade ou outra em casa, tal, que realmente é sempre um problema. Eu também tenho essa dificuldade aqui, eu tenho que ter cuidado, tá? No meu caso até tem coisas que só atrapalham ainda mais, sabe? Quando a gente tá... Hoje de manhã, por exemplo, eu tentei gravar a próxima aula, né? E aí começou a cair o dilúvio de Noé. E aí acabou, né? Porque o microfone pega tudo e aí fica ruído na gravação. Mas também aparece gente que toca aqui a campainha, o telefone toca, surge uma urgência. A gente vai ter que conviver com isso, tá? Infelizmente, enquanto durar essa modalidade aí de ensino remoto, a gente vai ter que realmente ter um pouquinho de jogo de cintura, talvez escolher um pouco os horários que tenha menos interrupção, menos barulho, para poder realmente colocar o foco e estudar, né? E no meu caso aqui, colocar o foco para gravar e fazer o que precisa ser feito. E aí essa é a vantagem também da gente não usar muitas aulas ao vivo, tá? É porque aí a gente dá um pouco mais de liberdade para vocês fazerem as coisas na hora que vocês quiserem, tá? E aí, até para os comentários que chega no YouTube, chega comentário de madrugada e eu tô vendo que a coisa tá funcionando, porque tem a ala vampírica aí de vocês que gostam de madrugar. Eu não vou entrar no mérito se isso é um negócio saudável ou não saudável de ser feito. Eu vou deixar que cada um de vocês grandinhos decidam como fica melhor, tá? Deixa eu ver aqui a mensagem de vocês. Bom dia, certo? Eu vou avisar sempre que tiver live, certo? A internet tá ruim, tá cortando, ok. Mas não esquenta muito não, tá? Se puder pelo menos ouvir o áudio aí, mesmo que um pouquinho cortado, eu acho que a gente consegue fazer as atividades de hoje. E aí a segunda pergunta, né, como é que tá a questão das dúvidas, tá? Eu recebi algumas dúvidas, tá? Pelo e-mail, pelo chat do Discord, mas não muitas. E aí, como a turma tem pelo menos 40 pessoas matriculadas, aí eu não sei
se tá tudo de boas, e aí vocês vão. A ideia da minha avaliação era permitir que vocês checassem com base em duas perguntinhas, e aí eu estou tentando ser bem sucinto nessas avaliações, mas se vocês realmente estavam conseguindo acompanhar, tá? E aí eu deixo o espaço aberto para se vocês quiserem perguntar qualquer coisa. Surgiu alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara para a gente comentar agora? Ou não, tá tudo de boas? Vamos lá. Se eu tenho alguma resposta sobre esse comunicado do MEC de estender o EAD até o final do ano, a UFB tem algo sobre isso? Tá, essa determinação do MEC, ela foi publicada ontem, até onde eu sei, ou pelo menos foi ontem pela manhã que eu recebi a notícia. Isso significa que o MEC, ele nos dá aval para levar o ensino remoto para as atividades, as disciplinas que antes eram estritamente presenciais até o fim do ano, prevendo que isso pode ser necessário, mas aí a decisão final eu acho que vai ficar a critério de cada universidade, e a UFPB ela vai começar a discutir isso agora, né, com base nessa resolução, com base no andamento até agora desse semestre suplementar. Então, existe uma boa chance, tá, da gente seguir através de ensino remoto realmente pelo próximo semestre, pelo menos. Aí o semestre que eu falo é o semestre regular, mas eu não posso confirmar isso. A gente tem que aguardar o conselho universitário discutir mais uma vez, assim como foi discutido o semestre suplementar, para poder tomar uma decisão final. Então, vocês vão ficar sem uma confirmação oficial por algum tempo, tá? A gente vai precisar de tempo para discutir isso, para resolver os problemas que a gente precisa resolver, para que agora essa coisa, né, do ensino remoto fique em larga escala, tá? E é isso aí. Tranquilo. Deixa eu tentar descobrir quem é tu com base no teu nick. Eu acho que tu é Jonathan, que tá com problema. Ou não, é o Jonathan. Foi mal se eu atropelei aí a pronúncia do nome, tá? Isso aí, geralmente no início do semestre eu estava assassinando a pronúncia do nome de meio mundo de gente até eu me acostumar, mas esquenta não. Vamos assim mesmo, na pior das hipóteses, tá? Tu acompanha pela gravação depois, eu acho que no início da tarde essa gravação já está disponível. O que mais, gente? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Vocês conseguiram fazer a minha avaliação de boas? Assim, foi tranquilo, suave? Foi só lá responder sem maiores contratempos? Conversem comigo, falem comigo, deem retorno. Com suavidade, ok, tá começando a chegar os retornos de vocês aí. Oi, gente, eu vou assumir então que tá tudo na maciota, né? Tive uma dúvida, certo, mas foi tirada pelo Discord, sim, beleza. As dúvidas que apareceram foram mais com relação a o que é que os tempos de execução das instruções em cada nível, tá, impacta no um nível no outro, né? E aí o que eu falei com relação a essa relação, com relação à relação, tá? Mas aí eu acho que vocês entenderam. Eu falei que existe uma relação na tradução de um nível para outro, nível acima para o nível imediatamente abaixo, que não era um para um. Um para um é a relação que a gente tem, por exemplo, entre as instruções em assembly puro, tá? E a linguagem de máquina, que aí uma instrução do assembly vai ser traduzida para uma instrução de linguagem de máquina. Agora, quando a gente não tem essa relação um para um, a gente tem uma relação um para n, por exemplo, uma declaração lá na linguagem C, ela vai gerar muito provavelmente, não necessariamente, mas as chances são que n
declarações, N instruções no nível do assembly ou no nível da linguagem de máquina vão ser geradas para poder ter essa equivalência semântica, né? No sentido de que a instrução do nível mais alto ela tem o mesmo significado, ela faz a mesma coisa da instrução do nível mais baixo. Então, quando a gente tem essa situação, aí a gente tem que pensar o seguinte, ok, uma instrução do nível mais alto, por exemplo, vai me gerar 4 instruções do nível mais baixo, então, certamente, a minha instrução do nível mais alto só vai ser executada por completo quando essas outras 4 instruções elas forem executadas no nível mais baixo. Tá? Então, naturalmente, aí vamos pegar agora o nível mais baixo. Uma instrução no nível mais baixo ela vai ser mais rápido. Nesse exemplo, vai ser 1/4 do tempo da instrução do nível mais alto. Tá? Uma instrução do nível mais baixo vai ser 25% daquilo que é necessário para a instrução de nível mais alto ser executada. E é aí que vai entrar essa relação aí de 1 para n. Tá? Mas o que é importante para a gente saber nesse início? É que a gente está estruturando o computador nesse sistema de várias linguagens para a gente resolver o problema dessa lacuna que existe entre a forma como a gente desenvolve o processador e a forma como a gente quer programar um computador, e aí a gente usa sucessivas traduções até que toda essa lacuna ela esteja preenchida. Se vocês entenderam isso, eu acho que vocês entenderam o mais importante dessa parte inicial. Porque agora a gente está fazendo aquele passeio, né, pelas partes do computador, como eu falei lá nas videoaulas, para depois estudar 2 níveis de forma mais detalhada. O nível da arquitetura do conjunto de instruções, que vai ser estudado em conjunto com a assembly, porque esses 2 níveis estão muito, muito interligados. E, em seguida, o nível da microarquitetura. Então, se vocês não entendem nem o que raios é esse nível, vai ser punk. Vocês entenderem a parte final. Então, eu preciso que vocês entendam 2 coisas antes de começar a entrar em arquitetura de computadores propriamente dita, que é vocês entenderem como é que é a organização geral do computador e vocês entenderem qual é o funcionamento de cada uma das principais partes do computador, processador, memória, né? Se isso estiver bem entendido, as chances são que quando a gente for se aprofundar nesses 2 níveis específicos, né? Arquitetura do conjunto de instruções e microarquitetura, vai ser de boa para vocês. Se isso não tiver entendido, aí provavelmente vai acontecer aquele efeito bola de neve tão temido que eu falei lá na apresentação da disciplina. Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam entender, tá bom? Posso passar então para a próxima parte, e aí eu estou assumindo que vocês já deram uma olhada lá naquele cronograma nosso do SIGA, se eu não estou lembrando errado. A ideia é que até ontem vocês tenham visto pelo menos a primeira parte, né, de processadores, que agora a gente já avançando, a gente sai dessa organização multinível dos computadores e a gente começa a estudar as partes, e aí a primeira coisa que a gente viu do funcionamento do processador foi o ciclo de busca, decodificação e execução, além de alguns conceitos preliminares, como, por exemplo, registradores, o que são, propósito geral, propósito específico e por aí vai. Tá? E aí, era muito recomendável, tá, que vocês tenham assistido a essa aula de processadores para acompanhar essa prática. Não é o maior requisito do mundo, se vocês não assistiram, essa prática é bem simples que a gente vai fazer hoje, eu acredito que vocês ainda vão conseguir acompanhar, mas tentem ficar de olho, tá? Antes de todas as nossas aulas ao vivo, todas as nossas atividades síncronas, garantir que as assíncronas foram feitas até aquele ponto, tá? Porque aí a gente fica falando aqui a mesma língua, tá bom? O que mais que temos aqui? Beleza. Ok. E aí eu acredito que a gente possa partir para a nossa próxima parte, né?
que é o segundo objetivo dessa nossa aula de hoje. A primeira foi mais tirar dúvidas, checar como é que está o andamento das coisas até então. Em princípio, sem muitas dúvidas, em princípio vocês estão dizendo que está tudo ok, mas então vamos para a segunda parte, que é a gente fazer alguma coisa um pouco mais prática. Tá? E para isso a gente vai usar o navegador. O objetivo então é a gente entender um pouquinho melhor, tá? Um pouquinho mais mão na massa, o funcionamento do caminho de dados, né? Nesse ciclo de busca, decodificação e execução do processador. E para isso a gente vai utilizar uma máquina virtual, tá? A gente vai utilizar uma máquina chamada de K&S Data Path Simulation. KNS aí significando Knob and Switch, ou alavancas e chaves. Vocês vão descobrir já já por que esse computador recebeu esse nome. E a ideia então é que a gente vá apresentando para vocês uma visão gradativa, tá? De como funciona o computador à medida que a gente vai tornando ele mais e mais complexo. Então eu vou, até seguindo a sugestão que vocês deram na última aula, passar um link, tá? O link está aí para facilitar o acesso de vocês. E aí vocês vão chegar, tá? Nessa página aqui, tá? The Knob and Switch Computer, é uma ferramenta que foi criada aí pelo professor e provavelmente pela equipe dele, né? Grant Broad, Departamento de Matemática e Ciência da Computação do colégio, na Universidade Dickinson. Eu não lembro onde fica essa universidade, fica aí tarefa de casa para vocês descobrirem onde é que é isso. Mas aqui nessa página principal a gente tem várias versões desse computador que é simulado, tá? E aí a gente vai estudar essas Pensilvânia, beleza, Carlisle, Pensilvânia, certo? E aí, valeu, viu, pela informação. E aí a ideia é que a gente vá vendo por partes, a gente vai ver 3 versões dessa máquina, tá? E aí eu vou guiando vocês, por favor, tentem não ser muito vida louca, tá? Sair clicando aleatoriamente. Vamos tentar seguir o roteiro, tá? E aí a primeira versão da máquina que a gente vai ver é essa aqui, tá? The KNS Data Path Simulation. Tá? E aí quando a gente clica, opa, e aí eu estou percebendo que eu fiz uma bobagem. Ele abre uma segunda janelinha. Deixa eu mudar aqui a forma de visualização, só um segundinho. Infelizmente vocês vão ter que ver a minha tela inteira, né? Inclusive com as coisas todas que estão abertas aqui embaixo. Mas ok. E aí vai abrir uma janelinha então em que vocês vão ver essa tela aqui, tá? Vamos tentar entender um pouquinho o que é que essa tela ela representa, gente. Aqui a gente tem um conjunto de registradores. R0, R1, R2 e R3, esses são registradores de propósito geral. Tá? Aí o programador escolhe o que esses registradores deverão conter. Aqui nesse quadrado a gente tem a unidade lógica e aritmética, tá certo? Arithmetic and Logic Unit está escrito aqui, ALU. A gente tem barramentos, tá? Um barramento A que vai levar dados dos registradores até a primeira entrada da ULA e um barramento B que vai levar dados dos registradores até a segunda entrada da ULA e um barramento C, tá? Bus aqui não é de busão, tá, gente? É de barramento, que vai levar dados da saída da ULA até o nosso grupo, nosso banco de registradores aqui. A ideia é que esse primeiro controle desse caminho de dados, onde a gente vai ter dados saindo dos registradores, passando pela ULA e voltando para os registradores, ele possa ser feito com essas alavancas.
Então, vocês vão ter duas alavancas para controlar os barramentos A e B, que representam as entradas da ULA. Uma alavanca para controlar o barramento C, que representa a saída da ULA de volta para o banco de registradores. E uma alavanca, tá, para poder controlar que operação a ULA vai fazer, ok? E aí eu vou dar um tempinho para vocês para fazerem o seguinte. Tentem comandar a ULA para fazer a soma de dois valores que vocês tenham colocado em dois registradores do caminho de dados e, em seguida, tentem fazer com que o resultado dessa soma volte para um registrador, tá certo? Sem eu dizer nada, tem um botãozão aqui, Execute, certo? Tá em decimal, sim. Se vocês quiserem tirar isso decimal, vocês podem ajustar isso aqui, ó. Vocês vão usar a base 10 com sinal, a base 10 sem sinal ou a base binária. Se vocês quiserem ser muito roots, manda brasa, mas por hora eu vou usar decimal, tá, gente? Eu não vou me torturar vocês com esse exercício maluco de vamos fazer conversão de cabeça, é capaz de até eu passar vergonha aqui. Então, vamos de decimal e eu tenho certeza que vocês vão saber fazer as devidas conversões se vocês acharem necessário depois, tá certo? E aí, gente, essa soma já saiu aí? Já trocaram aí os valores dos registradores? Já trocaram a operação? À medida que vocês forem conseguindo, vão dizendo aí, tá? Eu matei minha câmera, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Opa. Eu acho que... Beleza. Certo. Cadê? Deixa eu ver se eu não estou avacalhando nada da transmissão. Não, tá. Legal. Então, gente, a primeira coisa é muito simples, mas essa simplicidade é crucial. Vou mostrar a câmera para mostrar a minha gesticulação aqui das coisas que são importantes. É crucial a gente entender direito, tá? Por exemplo, eu posso jogar valores livremente aqui nos meus registradores, tá certo? Os registradores de propósito geral, esse é um direito sagrado dos programadores, certo? Decidir o que é que vai ser guardado nessas memórias aqui super rápidas, tá? E aí o que acontece é que eu posso sempre, em um ciclo de máquina, e aí a gente vai aprender que esse ciclo acontece justamente nas transições positivas ou nas transições negativas, ou um ou outro, não acontece nos dois. Isso a gente vai estudar com mais detalhes quando a gente estiver lá no final já da disciplina, no nível da microarquitetura, tá certo? Mas a gente vai ver que a cada batida do relógio, do clock, a gente tem um ciclo, tá? Então, uma volta aí de dados saindo de registradores, passando pela ULA e voltando para os registradores, é um pulso de clock. E aí, se a gente tem um processador, por exemplo, com 2 GHz de frequência, se ele está operando nessa frequência, então, em princípio, a gente vai ter esse ciclo acontecendo 2 bilhões de vezes em um segundo, tá certo? Então, até algumas pessoas ficam naquela curiosidade, 2 GHz significa que eu executo 2 instruções da linguagem C, por exemplo, C++, Java por segundo. Não. São 2 instruções, então, em assembly, 2 bilhões de instruções em assembly por segundo? Não ainda, porque dependendo da instrução eu posso precisar de vários ciclos, tá? Várias voltas ali, vários passos nesse caminho de dados. Mas aí então um ciclo então quer dizer que é uma volta, e essa uma volta pode ser uma instrução em assembly ou pode ser um pedaço de uma instrução em assembly. Tá, pronto, finalmente a gente está chegando em alguma coisa, tá? Isso está correto. Realmente o pulso de clock vai determinar os tempos em que um novo ciclo começa, um novo ciclo começa, um novo ciclo começa.
E aí, por exemplo, vamos supor que em um ciclo, o início do ciclo é justamente a preparação, tá? É onde a unidade de controle vai selecionar registradores, a operação da ULA. Então, vamos supor que eu queira realmente fazer a soma do conteúdo do registrador R0 com o registrador R1. Então, eu vou selecionar aqui R0 e eu clicando nesse botãozinho, eu vou girando essa alavanca. Então, eu vou colocar a primeira alavanca aqui, por favor, manda R0 para a primeira entrada da ULA, por favor, manda R1 para a segunda entrada da ULA, e aí eu vou pedir para a ULA fazer uma soma. Eu tenho 4 operações que a ULA consegue fazer aqui, tá certo? Somar, dividir, não, isso aqui é um OR lógico, perdão, um AND lógico, um I lógico e uma subtração, tá? E aí, ao retornar, a ULA produzir o resultado, eu vou selecionar que esse resultado deve ir para o registrador R2. Se eu coloco em executar, então esse simulador ele vai mostrar bem lentamente, bem passo a passo, esses dados saindo dos registradores, passando pelos barramentos, entrando na ULA, sofrendo aqui uma transformação, né? Isso aqui vai gerar um resultado e depois esse resultado vai ser propagado por um barramento até que ele volte para o banco de registradores no registrador que eu selecionei, tá certo? Isso aqui eu posso alterar depois a velocidade, tá? E se vocês acharem que está muito maçante isso aqui. Mas, em princípio, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Isso aqui é um ciclo, tá, do caminho de dados. Isso aqui é o trajeto mais fundamental do caminho de dados. É os dados saindo do banco de registradores, passando pela ULA e voltando para o banco de registradores. Porém, eu posso fazer várias coisas com isso, tá? De quais registradores esses dados vão sair? Qual a operação que a ULA vai fazer? E para qual registrador, quais registradores esses dados eles irão, o resultado? Tudo isso é configurável no início de cada ciclo e é isso que vai fazer com que um ciclo, tá, seja diferente de outro ciclo. E tá, como é que essas coisas são decididas aqui então? Bom, são decididas com base no programa. Tá? As instruções que vocês escrevem na linguagem de alto nível eventualmente vão ser traduzidas em sinais de controle que vão justamente definir como esse ciclo de dados, como esse ciclo do caminho de dados, perdão, ele deve ser percorrido. Tá? O pessoal que está com a internet ruim, que precisa sair, não tem problema, fica à vontade, tá certo? Depois, se muitos de vocês estiverem com a qualidade da transmissão ruim, aí é preciso que vocês me avisem, tá? Coloca aí no chat, eu também, porque aí eu posso fazer uma coisa do meu lado, que é reiniciar a transmissão, sendo que diminuindo a qualidade do vídeo. A gente aqui no Twitch, essa é uma das vantagens do Twitch, sobre outras plataformas, a gente tem um controle da qualidade da transmissão. Então eu coloquei a qualidade aqui para ter uma definição boa, mas se todo mundo tiver com problemas aí de conexão, aí não faz sentido. Aí a gente reduz um pouquinho a qualidade, reinicia, tá certo? Para poder continuar. Mas mesmo quem está vendo com a qualidade ruim, se forem poucos casos, aí eu vou manter a qualidade do jeito que está. Não estresse, gente. Vocês podem fazer isso depois. A gente perde um pouquinho da interatividade, beleza. Mas a gente pode depois tirar as dúvidas de outras formas. E aí, se ficar muito ruim, por exemplo, professor, tem como a gente conversar para a gente ir fazendo, eu tirar algumas dúvidas aí conversando contigo por voz, a gente marca. Isso aí não, tudo é possível, tá certo? Não estressem, não. Ok, gente? Então, até aqui alguma dúvida? Coloca aí alguma dúvida enquanto eu vou explicar mais uma coisa aqui que talvez vocês tenham percebido. A única coisa que eu não expliquei foi essas caixinhas que aparecem aqui, tá certo? Isso aqui são flags, tá? No sentido de que essas flags são ajustadas sempre de acordo com o que a ULA produz na última operação que ela realizou, certo? E elas informam para a gente algum evento que aconteceu. Por exemplo, se a operação que a gente realizou por último resultou em um 0, a flag 0 vai ser selecionada. E essas flags, elas são binárias, tá? Elas são bem como as flags da programação que eu acredito que vocês devam ter visto quando vocês estavam aprendendo programação pela primeira vez, tá? Alguma coisa que aconteceu ou não aconteceu.
tá? Por exemplo, em programação eu posso usar isso para depurar programas, tá? Eu entrei ou não entrei numa condição, então uma possível forma de eu descobrir isso é eu declarar uma variável booleana que é uma flag, tá? É a mesma coisa aqui, sendo que essas flags são pré-configuradas e elas são úteis para algumas funcionalidades do processador que a gente vai explicar já já. Mas, por exemplo, se eu digo aqui registrador 0 é 2, registrador 1 é 2 e agora eu mudo a operação para ser uma subtração e aí eu vou aumentar um pouquinho a velocidade para a gente não morrer de tédio. Então, quando o processador a ULA fizer 2 menos 2, o resultado é 0 e aí a flag 0 é acionada informando, olha, a última coisa que eu fiz deu 0. Agora, se eu colocar, por exemplo, 2 menos 3, vou mudar o valor do registrador 1 aqui para 3 e executar essa operação dessa vez, então o resultado disso aí vai ser um menos 1. E aí eu vou ter duas flags sendo acionadas, tá certo? Uma é que o número deu negativo e a outra é que eu tive um overflow, eu tive um transbordo do tamanho, tá certo? Do registrador. O meu registrador não vai conseguir armazenar esse resultado caso eu estivesse utilizando um registrador unsigned ou sem sinal, tá? Mas como eu estou utilizando a representação com sinal, então esse valor coube, tanto é que a flag signed overflow ela não foi ativada. E aí então essa flag vai nos dizer, por exemplo, quando o que o ULA produziu, ela gerou uma situação de transbordo, tá? Por exemplo, pensa que se o tamanho desse registrador for de 1 byte, tá? Até quanto eu posso contar com 1 byte? Bom, se for sem sinal, eu posso contar de 0 a 255, tá? Então, se eu coloco a ULA, por exemplo, para somar 200 mais 200, bom, o primeiro operando eu posso representar em 1 byte, o segundo operando eu posso representar em 1 byte, mas o resultado disso, 400, eu não vou conseguir representar em 1 byte, mesmo sem sinal. Então, o resultado disso é um transbordo, caso a minha intenção fosse armazenar isso em 1 byte. E aí isso precisa ser informado, porque isso é uma situação de erro, tá? E aí, porque provavelmente isso precisa ser tratado, ou a execução do programa ser abortada, por exemplo, tá certo? Pode explicar a operação ou? Posso. Vamos lá, a operação ou, ela é melhor compreendida, tá? Se a gente mudar algumas coisas aqui, por exemplo, aqui eu vou colocar 6 e aqui eu vou colocar 4, e aqui eu vou pedir para a representação ser binária, tá? Então, isso aqui é 6 e isso aqui é 4, certo? E aí, vamos pensar na operação bit a bit aqui, tá? Qual é o resultado de um OU aqui entre 6 e 4? 0 ou 0 vai dar 0, 1 ou 0 vai dar 1, 1 ou 1 vai dar 1. Posso vocês errar isso aqui, eu vou entregar vocês para o professor ou professora de circuitos lógicos, certo? E aí depois tudo 0, 0 ou 0 vai dar 0. Então o resultado desse OU bit a bit vai ser um 0. Então eu estou esperando que o resultado disso que vai ser gravado em R2, se eu selecionar o OU, tá? Vai ser algo que termina com 0 no final. Exatamente. E 0, se eu colocar aqui no sistema de representação decimal, 6. Então, entendeu como é que é o OU? O OU ou o I aqui é bit a bit. Tá? E aí a gente vai alinhar os bits do menos significativo para o mais significativo e vai fazer a operação lógica bit a bit. Beleza? Aqui o que a gente está vendo é a representação decimal, mas lembrem-se, tá certo? Que essa representação ela reflete algo que aconteceu no nível bit a bit, tá? Só foi convertido. Então, sempre que necessário, faz a conversão de volta aí para binário, que fica mais fácil de entender algumas coisas. Ok?
Ok, então essa versão da máquina aqui já deve estar tediosa, né? Então vamos voltar aqui para a nossa seleção, a nossa tela anterior e vamos para uma versão um pouquinho mais emocionante dessa máquina, que é the KNS Data Path Simulation with Main Memory, ou é a mesma coisa do anterior, sendo que com memória principal. E aí, quando a gente clica, o que a gente vai ter é isso aqui, tá? E eu vou recomendar que vocês tornem essa memória um pouquinho mais compacta. Não tem para que isso tudo, até para a coisa ficar mais organizada aqui do lado do caminho de dados. E agora apareceram chaves, apareceram switches aqui na história, tá? Não tem só mais as alavancas, mas agora eu posso desconectar e conectar coisas aqui, tá certo? E as coisas que eu conecto e desconecto, elas estão basicamente relacionadas à saída da ULA e à entrada aqui no banco de registradores e a esse troço que apareceu aqui, chamado Main Memory Bus, ou barramento da memória principal. Tá? A gente vai falar bem detalhadamente sobre memória ao longo dessa disciplina, mas a memória aqui é a memória RAM, tá certo? Essa aqui é a memória principal que está representada aqui. E como toda memória, isso aqui é um array de palavras, tá certo? A gente ainda vai explicar algumas das coisas que eu estou falando aqui, mas é um array de sequências aqui de bits, tá? Colocar isso na cabeça por enquanto. Quando a gente for falar sobre memória principal, eu explico um pouco melhor as diferenças de bit, nibble, byte, palavra, caso isso ainda não tenha ficado claro em disciplinas mais introdutórias. Provavelmente vocês até já sabem disso. E aí, essas coisas elas podem fluir da memória para por esse barramento aqui, e aí as coisas podem ir para o barramento C ou sair do barramento C. Tá? Então, veja só o que está acontecendo aqui. Agora eu tenho coisas, tá, que vão ser produzidas pela ULA e que vão para o barramento C. E desse barramento C, agora ela pode ir para o banco de registradores ou para a memória. E eu também posso ter dados vindos da memória para o banco de registradores, também passando pelo barramento C. Ok? Então, aí agora eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. É a mesma coisa que a anterior, sendo que vocês vão ter que resolver essa em vários ciclos. Tá? Vocês vão colocar os operandos aqui na memória, certo? E aí vocês, quando um acesso à memória é feito, qual posição da memória está sendo acessada é ditada por esse radio button aqui, tá? É aqui que vocês selecionam qual foi o endereço da memória que foi informado. Se é o endereço 0, se é o endereço 2, se é o endereço 1, tá? E aí, esse endereço selecionado é o endereço que vai ser afetado por seja lá o que vocês configurarem aqui. Então, tarefinha agora coloquem dois valores aqui, tá certo? Realizem a soma desses dois valores dentro do processador e o resultado deve vir para essa célula aqui, tá? Então, os dois operandos vão ser definidos nas células 0 e 1 da memória e o resultado deve ser colocado na célula 2. Vocês não vão resolver isso em um único ciclo, tá? Vocês vão resolver isso em mais de um ciclo. Eu vou até botar uma musiquinha aqui, tá certo? Para vocês fazerem isso aí, que eu vou precisar esperar vocês fazerem. Dá um tempo. Quebra a cabeça aí um pouquinho. I'm feeling so hollow. Don't you know? Don't you know? I'm living in shadow. Don't you know? Don't you know? I fell for fool's gold. I fell for fool's gold. What did I know? What did I know? I fell for fool's gold. I fell for fool's gold. What did I know? What did I know? You were fool's gold.
Avisem aí, por favor, quando tiverem concluído, tá? Só para eu ter uma ideia aí como é que vocês estão. They say fools believe in it, so I guess I'm one of them. Don't you know? I fell for fools gold. I fell for fools gold. What did I know? What did I know? I fell for fools gold. I fell for fools gold. What did I know? What did I know? You were fool's gold. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. E aí, gente? Eu aprendi a controlar um pouco melhor o volume, porque quando eu vi a gravação do último vídeo, até eu caí na gargalhada. Eu tentando falar toda uma mensagem do coração para vocês, pedindo para vocês se cuidarem, a continuar aí lavando as mãos, usando álcool em gel, evitando aglomeração. Aí eu fui ver o áudio, tava só o batidão lá, sem ouvir nada. Ah, beleza. Mas ok, agora eu já ensaiei aqui, eu tô menos mané aqui controlando esse negócio. Ok, então eu vou assumir que vocês terminaram isso aqui, tá? Tchau, musiquinha. Vamos lá. Então, qual é a coisa mais importante para vocês aprenderem aqui? É a conectar a memória ao barramento C e desconectar a ULA ou vice-versa, tá? Então, se eu coloquei, por exemplo, aqui, de novo, um 8 e aqui um 12, tá? E eu quero fazer uma soma do 8 com 12, eu não posso tirar um valor da memória principal e levar direto para a primeira entrada da ULA. Esse valor ele tem que ir para um registrador primeiro, depois ele vai para a entrada da ULA. Mais uma coisa que reflete muito bem como funciona o computador de verdade, tá certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer eu vou fazer o seguinte, o barramento C ele não leva nada para a memória. Então, eu vou desconectar esse barramento aqui que leva dados do C para a memória, tá? A outra coisa os dados da memória principal devem fluir para o barramento C? Deve. É isso que eu quero. Eu preciso trazer o 8 para o meu banco de registradores. Isso vai passar pelo barramento C. Eu tenho que deixar isso aqui conectado. Do barramento C tem que ir para o banco de registradores? Tem. Tá? Eu quero que ele vá para o banco de registradores. Então isso aqui tem que estar conectado. Agora, eu quero que a saída da ULA vá para o barramento C? Não. Então aqui eu tenho o cuidado de desconectar a saída da ULA antes. Tá? E aí o barramento C eu vou configurar para gravar as coisas em R0. Então aqui eu selecionei essa primeira célula, beleza? Ele vai aparecer aqui no barramento da memória principal. E aí o barramento da memória principal, então, ele vai me levar isso para o barramento C, que vai me levar isso para R0. Isso aqui deixa de funcionar nunca. O processador, todas as partes estão funcionando o tempo todo. Tá? Agora, vai importar o que a gente selecionar aqui para a primeira entrada da ULA, ou segunda entrada da ULA ou operação? Não. Tá? Esse aqui é um caso excelente para explicar para vocês como é que a gente usa aquele sinal lá da lógica digital, o xizinho, tá certo? Que é o don't care, tá? Eu não ligo. É bom, porque realmente se eu desconectei a saída da ULA, simplesmente não importa os valores que estiverem aqui, tá certo? Então eu vou executar
Aí ele vai selecionar aqui esse 8, tá? Ele está piscando aqui. Nota que o lado da ULA está funcionando. E esse cara aqui está piscando, tá? Ah, ele finalmente apareceu aqui na memória principal, certo? E aí, então, ele vai viajar pelo barramento C e ele vai para o registrador R0, ok? Notem, pois esse negócio demorou 3 eternidades piscando aqui para ir para a memória principal. Isso é intencional. A gente vai conversar que as coisas aqui nesse universo, tá? Que é o processador, são consideravelmente mais rápidas do que as coisas que acontecem aqui na memória principal, não importando, considerando a tecnologia atual, quão rápida seja sua memória RAM. Tá? Você tem uma memória mais rápida, diminui o tamanho do problema, mas não vai igualar, assim, não vai passar nem perto de igualar a velocidade do processador. Ok? Agora eu vou acelerar um pouquinho as coisas para a gente não morrer de tédio. Agora eu vou fazer a mesma operação, sendo que eu vou selecionar um outro endereço de memória em um outro registrador. E aí eu vou executar, e aí esse 12 vai levar o tempo dele para aparecer aqui no barramento, mas ele eventualmente vai aparecer, vai passar pelo barramento C e vai aqui para o registrador R1. Pronto, agora finalmente eu tenho o que eu preciso para executar a minha operação de soma, tá? Então agora o meu papo é com a ULA, então eu vou desconectar completamente a memória, nada indo ou nada vindo da memória, tá certo? Eu vou conectar a ULA e aí o barramento C continua conectado ao banco de registradores. E agora eu vou querer fazer o seguinte, eu quero somar R0 com R1, a operação, então R0 selecionado, R1 selecionado, a operação aqui que eu vou fazer é de soma, e aí o resultado eu quero que vá para o registrador R2. Posso executar isso aqui sem problema, tá? A memória, eu posso até ter uma célula selecionada aqui, não que isso faça sentido na prática, mas isso é como essa parte do simulador foi implementada, mas enfim, se o barramento da memória está desconectado, sem problema, tá certo? Legal, e eu tenho a soma de 12 com 8 que dá 20, está guardado no registrador R2, acabou? Nope! Esse valor agora precisa ir para a memória, então agora o que é que eu preciso fazer? Bom, vou voltar a conversar com a memória. Então, ULA, por favor, saia da história. Agora, eu não quero, inclusive, que nada venha para o meu banco de registradores. Agora eu estou só lendo registradores. Eu não quero escrever nada, porque onde eu quero escrever é na memória. Então eu posso desconectar essa entrada aqui para o banco de registradores. E aqui eu vou conectar... Opa, desculpa, a ULA, pior de tudo é que a ULA precisa estar conectada. Por quê? Porque o dado vai fluir do registrador e vai ter que passar pela ULA para poder chegar no barramento C. Eu não tenho como, nesse caminho de dados, tá, transportar o dado do banco de registradores direto para o barramento da memória. E como o barramento C, aqui, o único caminho possível que eu tenho para jogar um dado do registrador aqui dentro é passando pela ULA, então vai ter que ser assim, certo? E aí eu vou ter que deixar então essa ULA conectada, e aqui do barramento C eu conecto aqui para o barramento da memória principal, no caminho, no sentido barramento C para a memória principal e não de a memória principal, certo? E aí eu vou selecionar a célula seguinte, e agora eu preciso arrumar uma forma de fazer com que esse R2, esse 20, apareça aqui no barramento C. Bom, como é que eu posso fazer isso? Já que eu vou sempre ter que selecionar alguma coisa para a primeira entrada, alguma coisa para a segunda entrada e alguma coisa para a operação. Bom, eu posso improvisar, tá? Por exemplo, eu posso fazer um AND ou um OR do número com ele mesmo, e aí o resultado disso vai ser o próprio número. Então, vamos lá, eu vou fazer a primeira entrada R2, segunda entrada R2. E aí eu vou fazer, por exemplo, um OR, tá? E aí um 20 ou 20 deve dar 20, tá certo? Porque vai ser tudo 1 ou 0 ou 0, e aí o resultado vai ser exatamente qualquer um dos operandos. E aí o 20 vai aparecer aqui, e aqui eu vou então pedir para escrever na memória. Vamos ver se isso aqui está certo.
20 então veio aqui para os barramentos A e B, eu fiz a operação lógica de OR, o 20 saiu e apareceu aqui no barramento C, e aí vai precisar de um tempo para ser escrito na memória, e depois desse tempo, tchazão, né? O bicho aparece aqui na memória, certo? Pronto. Pois é, aí vocês foram mais espertinhos, né? E aí o negócio ele foi gravado no banco de registradores ao mesmo tempo que na memória. Isso ser possível ou não ser possível depende de como esse caminho de dados foi implementado. Nessa implementação aqui é possível, em outras não, tá? E aí a gente vai ter que pensar em formas de resolver o problema de mandar para a memória em outro ciclo. Tá? Note que aqui eu usei 4 ciclos de máquina, entre aspas, porque essa operação da memória aqui leva mais tempo. Honestamente, eu não consegui inferir aqui quantos ciclos extra nessa máquina, mas certamente eu tive que esperar um tempo em ciclos até que essa operação fosse concluída. Ok, gente? Entenderam como é que a memória se conecta ao processador? Tá? Isso é um exemplo bobo, mas assim, é tão significativo isso. Porque é realmente assim como a coisa acontece. Tá? Vai ter um barramento que vai ligar a memória ao processador, e aí eu vou ter que ter uma parte de controle, tá? A unidade de controle também vai ficar responsável por isso, controlando isso aqui, ó. O ligar e desligar o barramento da memória, para eu ter essa ponte entre a memória e o processador com dados indo e dados voltando, ok? E aí os acessos à memória sempre são realizados, tá? Através da seleção de um endereço. Então, sempre estou lidando com duas coisas referente à memória. É um endereço e um conteúdo. Endereço e um conteúdo. Ok? Dúvidas, gente? Até aqui? Dúvidas? Tá de boas? Beleza. Então tá bom. Aí essa versão aqui ficou chata, né? Vamos voltar aqui para nossa telinha. Aí tem uma versão aqui do processador que é DKNS with Microprogramming, tá? Com microprogramação, sendo que isso aqui não é legal eu explicar agora. A gente poderia voltar a rever isso quando a gente estiver falando sobre microprogramação, mas eu vou preferir pular essa parte por enquanto, tá certo? E ir para a próxima parte, que é The Complete K&S Model to Computer, tá? E aí, se a gente clicar nisso, a gente vai chegar nisso aqui. Aí eu vou dar uma reorganizada, né? Para ficar melhor de ver. Aqui, beleza. Pronto, legal. Então agora a coisa tá ficando mais bacana, tá, gente? E aí o que acontece bom, toda aquela parte do caminho de dados, até a parte de conexão com a memória RAM, a memória principal, tá beleza. Aí tem a unidade a memória principal continua aqui, do mesmo jeitinho, certo? Sendo que agora apareceu uma unidade de controle. Olha, esse quadradinho aqui, o título dele é Control Unit, certo? E aí apareceram alguns registradores de propósito específico, incluindo o nosso querido PC, que é o contador de programa, e o nosso querido IR, que é o registrador de instrução, tá? E agora, o que a gente vai ter é o seguinte: a gente pode, nessa situação, se eu tenho uma unidade de controle capaz de interpretar uma instrução, então eu posso usar instruções, e dependendo da instrução em linguagem de máquina que eu tenha na memória, a unidade de controle vai se encarregar de fazer aquilo que até agora a gente fez manualmente. Num computador, o controle do caminho de dados não acontece manualmente, acontece de forma automática. E a configuração do caminho de dados, ela é ditada pelas instruções que o programador colocou na memória. Então, por exemplo, eu posso fazer o seguinte, ó. Tá, mas aí vamos por partes, eu estou me empolgando aqui.
Tá, beleza, eu posso dar instrução, mas quais as instruções que eu tenho? E aí, se eu vir para cá e clicar aqui em Assembly Machine Language Programming Card, eu vou chegar nessa página aqui, que é uma folhazona, tá certo? Contendo as instruções que eu posso usar e a forma como eu posso usar e o significado e como é essa instrução em linguagem de máquina. E aí eu tenho instruções para movimentação de dados, eu tenho uma tal de load, e aí eu passo como parâmetros um registrador e uma posição de memória. Eu tenho store, que eu passo como parâmetros uma posição de memória e um registrador. Olha o exemplo de uso aqui, ó. Olha o que significa aqui. Se eu digo load R12 13, significa coloque no registrador R2 o conteúdo da memória, índice, endereço 13. Tá? E o move, que é de um registrador para o outro, e aí eu tenho as operações aritméticas e lógicas. E eu tenho operações aqui de branching, né, de desvio condicional e incondicional, vou explicar isso já já. E uma categoria de outros aqui, que é a instrução NOP, que é faça nada, do nothing, e a instrução halt, que é encerre o funcionamento do processador. Essa instrução aqui é um pouco esquisita, que é meio que desligue, né? Mas ok, essa máquina aqui tem essa instrução, então tem. Então, considerem que vocês podem usar essas instruções aqui na memória, tá? Eu ainda nem comentei esse campo, tá? Mas esse campo, de novo, ele pode ser ainda decimal com sinal, decimal sem sinal, binário e uma instrução. E auto dependendo do que você colocar aqui, ele já se autoconfigura. Faça o seguinte, coloque um programinha aqui que faça a mesma coisa que vocês acabaram de fazer, que é pegar dois números que estão na memória, fazer uma soma desses dois números e gravar esses números na memória. E aí, como essa primeira parte da memória começando do endereço 0, por que começar do endereço 0? Cara, é porque o PC está apontando para 0 aqui nesse início. Então, quando ele for buscar uma instrução na memória, ele vai começar buscando uma instrução aqui em 0, tá certo? E aí... A partir daí, certo? Vocês então escrevem o programa aqui e numa área um pouco abaixo, vocês colocam os dados de vocês e aí deixem a memória separada e aí a separação vocês é que escolhem, tá? Entre o que é instrução e o que é dados, tá certo? Por exemplo, se eu tivesse, deixa eu ver se eu consigo definir manualmente aqui, um 2 no registrador 0 e um 3 no registrador 1, eu poderia fazer isso aqui, ó. Se eu for lá no cartãozinho, eu vou ver que eu tenho uma operação chamada add com 3 operandos, reg1, reg2 e reg3. Então, por exemplo, se eu fizer add r3, r2, r1, isso significa r3 é o destino, ele vai receber a soma entre R2 e R1. Então, beleza. Quer dizer, então, que se eu colocar aqui add, eu quero fazer que R2 receba o resultado disso e eu quero somar R0 com R1. Isso aqui vai... E aí depois eu vou ter o cuidado de colocar um halt para garantir que a máquina vai parar e não vai ficar executando esses zeros que ela vai interpretar como no operation, tá? Então, isso aqui funciona... Deixa eu ver se funciona. Execute. Aí, PC, endereço 0. Aí eu vou lá no endereço 0, pego essa instrução e ponho no registrador de instruções, tá? E aí eu vou fazer a etapa de incremento do contador de programa e decodificação. Ao decodificar, eu vou descobrir então que o caminho de dados ele precisa ser configurado dessa forma aqui, ó. E aí ele colocou a configuração do caminho de dados numa representação de zeros e uns. Ele já fez toda a configuração, eu não mexi em nada aqui, tá? Todo o R0, R1, as alavancas, as chaves, tudo foi ele que configurou sozinho. Quem fez foi a unidade de controle, é para isso que serve a unidade de controle. E aí o resultado dessa soma foi para o registrador 2, R2.
tá certo? E aí agora eu estou executando já a instrução de endereço 1, que é halt, isso vai ser interpretado aqui, tá certo? E aí, uma vez que isso foi interpretado como decodificado, tá? A máquina deve parar, então a máquina vai parar. E aí parou com o PC igual a 2. Aí, se eu quero resetar o PC para fazer um novo teste, escrever um novo programa aqui, eu pressiono o botão reset e aí isso é resetado. Beleza? Então, eu vou precisar agora que vocês refaçam o que vocês acabaram de fazer, que é carregar dois operandos. Aqui eu botei os operandos direto nos registradores. Isso aqui foi roubado, tá? Não é para fazer isso. Eu quero os operandos aqui na memória, porque quando vocês estão fazendo lá na linguagem C ou Java, aí vocês fazem, por exemplo, nota 1 é igual a 7, nota 2 é igual a 10. Nota 1 e nota 2 são variáveis. Variáveis estão na memória principal, não estão em registradores. Numa linguagem de alto nível, em princípio, vocês não têm acesso direto aos registradores, tá? Então, vocês devem fazer essa transposição, essa movimentação dos dados da memória para os registradores primeiro, faz o que precisa ser feito nos registradores e quando vocês tiverem um resultado, joga esse resultado lá na memória, porque aí depois quando vocês forem fazer o printf lá da variável soma, certo? Aí, de novo, vocês vão dizer printf soma e não printf r2, tá? Então o conteúdo tem que estar na memória também. Beleza, gente? Tempinho aí para vocês fazerem isso aí, me dizerem no chat quando vocês terminarem. A música começou intensa aqui, cara. Que é isso, cara gritando no meu ouvido. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on the beat, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, no motherfucking front of this. I ran in and dropped with the truth, trying to get it what it does.
E aí, gente, como estamos? Como é que tá aí a situação? Cover the map and still ain't know where you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never switch, staying ready, keep an eye out for the fakes. For the snakes, load a clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chess, you gotta plan the moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. Swords in my hands, got swords in my gunners. You'll be notorious, he ain't no runners. Swords in my hands, got swords in my gunners. These warriors, they ain't no runners. Swords in my hands, got swords in my gunners. Swords in my hands, got swords in my gunners. Put on my sweat, put on the beam, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains. For the O overflow é para números com sinal, porque se for um overflow só para sem sinal e você estiver usando números com sinal, isso pode não ser um problema, tá? Tem mais alguém tentando ainda? Manda um eu aí. Eu não quero dar spoilers. Legal, ninguém mandou um eu aqui, né? Então eu vou assumir que não tem mais ninguém tentando. Então, vamos lá. Deixa eu confirmar aqui, beleza, estou na tela certa. Olha só, gente. Então, primeira coisa, eu vou separar aqui, tá certo? Memória vai ter uma parte de instruções e uma parte de dados. Então, vou dizer que a partir do 11 aqui é a minha parte de dados, e aí vamos supor, eu vou colocar aqui, de novo, né, sei lá, 15, e aí depois 20, sei lá, qualquer coisa. Esse aqui são os meus operandos, tá? Pensa que isso aqui são duas variáveis que o programador ou programadora criou, tá certo? E aí, essas variáveis, elas são traduzidas em endereços, e aí são esses endereços 11, pensa aí que isso aí é num1, uma variável que a gente declarou, e endereço 12, num2, tá certo? O compilador, em conjunto com o montador, na hora que o programa está sendo compilado, ele controla essas coisas, tá? Ele faz um mapeamento entre o nome simbólico e o endereço. Isso aí o pessoal de ciência da computação vai ter que ver na disciplina de construção de compiladores, que é obrigatório para eles, e o pessoal de engenharia, aí eu acredito que é optativo, tá? Mas aí, querendo, também pode ir lá cursar a disciplina e entender isso na pele, tá? Mas aí, então, o que é que eu quero fazer? Bom, primeiro eu quero fazer uma soma desses dois números.
Para eu realizar a soma, eu preciso colocar esses dois números no processador. E aí eu tenho instruções... Opa, desculpa, bati aqui no microfone. Eu tenho instruções para isso, tá? E a instrução é o load. E aí o load, o formato, se eu for ver lá no cartão... cadê o cartão? Tá aqui. Primeiro o registrador e depois a posição de memória. E aí o significado, a semântica desse troço é R2 vai receber a posição de memória, o conteúdo da posição de memória, seja lá qual posição tiver indicada aqui. Tá? Isso aqui vai me gerar a linguagem de máquina quando eu sair do assembly e isso virar linguagem de máquina, então isso vai ser convertido para essa sequência aqui. Tá? Onde eu vou ter essa sequência aqui de zeros e uns, que vai me dizer, tá? Eu vou até ampliar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de ver. Vai me dizer que essa é uma instrução de load, e aí os últimos bits da instrução estão reservados para indicar qual registrador vai receber o dado, e aí eu tenho 5 bits para me indicar qual é a posição da memória que eu estou tentando acessar. Eu tenho 5 bits, então significa que os endereços de memória vão de 0 a 31, porque são 32 combinações isso, e 2 elevado a 5 é igual a 32, e aí se eu volto aqui para a memória eu vejo que realmente os endereços vão até 31, então isso aqui não é aleatório, tá? Isso aqui é respeitando o espaço em bits que eu tenho na linguagem de máquina. E aí a linguagem, ela deve refletir, ela é influenciada pelas características do hardware. Cara, tem tanta coisa bonita que a gente tá vendo aqui, que a gente vai ver lá na frente, mais a fundo. Mas o legal dessa prática é que a gente já vai ter um gostinho das coisas que a gente vai discutir aí, pra gente enxergar aí a Matrix, né? E aí eu tenho medo de fazer referência a Matrix, porque Matrix foi um filme que eu assisti assim, parece que foi ontem, e alguns de vocês nasceram depois que esse filme foi lançado. E aí eu me sinto idoso, né? Mas eu vou assumir que vocês já assistiram o filme e entendem essa referência. E aí então, o que vai acontecer o que eu preciso fazer aqui então é primeiro colocar o destino, eu quero que esse dado vá para R0, e o dado que eu quero que vá para R0 está no endereço 11. Aqui, ó, endereço 11 de memória. Então essa aqui é a minha primeira instrução. Coloque o endereço 11 em R0. Depois, coloque em R1 o endereço 12. Ah, eu não queria botar em R0, eu queria botar em R2. Tem problema? Não. Isso aqui é registrador de propósito geral. Você usa como você bem quiser e entender, você programador ou programadora. Tá? Ah, eu quero botar isso aqui em R3. Cara, manda brasa. Enfim, fazendo sentido o que você está fazendo, né? Não tem problema nenhum. Legal, aí nesse ponto os dois valores estão nos registradores. Agora o que é que eu preciso fazer? Bom, agora comandar a ULA para fazer a operação. A operação que eu quero é qual? É soma. O formato, se a gente for ver lá no cartãozinho, é add. O registrador destino, vamos dizer que o resultado agora eu quero que vá para R0. E os dois registradores que são os operandos. Então o primeiro operando está em R2, o segundo operando está em R3. Tá aqui, tá? E aí depois que eu tenho o resultado em R0, aí eu preciso fazer com que o dado agora saia do registrador e volte para a memória. A instrução para isso a gente vai ver que é a store. E aí o formato diga para qual posição da memória isso deve ir. No caso eu quero que seja gravado na posição 13 e de qual registrador ele sai, que é R0. É isso? Eu estou lembrando certo? Memória e o registrador, tá certinho. E aí, por fim, eu quero que a máquina pare, tá? Halt. Então, o PC está aqui em 0. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Legal. E vamos executar isso aqui. Vamos lá. Cadê? Execute. Legal. Então, opa, não, calma. Alt, Reset, aumenta a velocidade, porque senão a gente vai passar um tempo aqui. Execute, tá? Então, pega a primeira instrução, tá? E aí a primeira instrução, ela deve pegar aqui o 15 e colocar no registrador R2. Então, vamos lá. 15 já está viajando aqui. Isso aí é a velocidade fast, tá, gente? Se eu ponho medium, a gente morre de tédio aqui.
Estou executando agora a segunda instrução, porque PC antes era 1. Nota que assim que essa instrução, a segunda vem para cá para o registrador de instrução, PC já aponta imediatamente para a seguinte. PC sempre tem que estar apontando para a próxima instrução. Aí eu botei o meu segundo operando aqui nesse registrador R3, agora eu estou na instrução de soma, né? Que é realizar a soma aqui, e aí a soma deu 35, e essa soma foi armazenada no registrador R0, e aí eu peguei agora a instrução cujo endereço era 3, é o store, está sendo decodificado, e agora ele, ok, vou fazer esse 35 fluir aqui pela ULA, bem no estilo que a gente fez antes, né? E vir para o barramento de memória, e isso vai ser gravado no endereço de memória 3. E aí vem halt, que vai ser decodificado, o PC vai ser incrementado uma última vez, e aí halt vai para a máquina, tá? E aí, esse é talvez, tá? Se vocês não tinham experiência prévia, o primeiro programa em assembly que vocês fizeram, tá? E parabéns! O que acontece é que isso aqui vai ser traduzido diretamente em linguagem de máquina. Só vai trocar para os zeros e uns aqui, tá? Para vocês não terem que programar dessa forma, mas eu não sei nem se eu colocar em binário... se eu colocar em binário é legal que ele já mostra qual é a instrução em linguagem de máquina. Se eu põe para a instrução, aí ele transforma de volta para assembly. Tá? Então, se você quiser ser super assim, radical e eu quero saber exatamente então como é que é na memória, põe tudo aqui em binário, tá? Binário, as instruções são todas binárias, aqui é binário, dado é binário, aqui também está tudo em binário, não quer nada decimal, pronto, aqui você está enxergando tudo que está acontecendo em termos de zeros e uns. Tá? Então, nota que tem essa relação de 1 para 1. Esse conjunto de zeros e uns aqui, na verdade, é o resultado da tradução dessa única instrução aqui. Tá certo? Isso tudo está desse jeito para facilitar a nossa compreensão, para a gente não ser masoquista aqui, principalmente quando a gente estava enxergando a coisa pela primeira vez. Certo? Não se envolver a coisa em complexidade desnecessária, certo? Tá vendo? Aí tem gente que tem trauma de assembly. Assembly é divertido, eu vivo insistindo nessa ideia, né? O pessoal começa concordando e depois vem o trabalho de assembly, aí o pessoal começa a discordar e até agora eu tenho essa dificuldade aí de entrar num acordo com a turma. Então, desse aí cartão de instruções, a gente usou o load e o store. Para que serve o move? O move serve para tirar o dado de um registrador e mover para outro registrador. Tá? Então é um negócio que não envolve a memória. Aí as operações aritméticas, todas elas têm esse formato aqui, né? São 3 registradores, é sempre o registrador de destino e 2 operandos, que são registradores também. E aí a única coisa mais relevante que vai ser trocada aqui é o código da operação aqui, né? Esse é add para soma, sub para subtração, end para o i lógico, né? Bit a bit, e o or para o o lógico, bit a bit. Tá? Nop não faça nada, eu não preciso explicar o que essa instrução faz, né? Absolutamente nada. Halt significa halt the machine, pare a máquina. E a única coisa que precisa ser explicada para vocês aqui são essas instruções de branching, que são as instruções de desvio. Tá? Pasmem, tá? Em assembly não existe if, não existe for, não existe while, tá? Tudo isso tem que ser implementado. Então, quando você coloca o while, instrução while. Não existe instrução while na linguagem de máquina. Tá? Isso vai ter que ser convertido em um conjunto de instruções que vai implementar o while. E aí a gente tem aquela relação de 1 para n que a gente falou lá no exercício, né? E aí o que acontece é que como é que funciona esses desvios aqui? Bom, eu tenho primeiro um desvio incondicional, certo? Que é esse branch aqui. O branch, ele vai desviar para uma outra posição de memória. Aí eu vou dar um exemplo aqui, tá? Se eu der F5, ele limpa tudo aqui para não ter que sair apagando manualmente. Limpa.
Bagunça também um pouquinho, mas beleza. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenha aqui uma situação em que eu tenha, sei lá, load, de novo, né? R011, load R1, 12, tá? E aí eu tenho branch 7. E aqui no endereço 7 eu vou colocar halt. Aqui 11 eu vou colocar, no endereço 11 eu vou colocar um número, sei lá, 10. E no endereço 12 eu vou botar menos 20, tá? Eu vou colocar a velocidade aqui de execução a mais rápida de todas. Vamos acelerar aqui um pouquinho as coisas. Vou resetar aqui o PC, tá? Para ele apontar aqui para o endereço 0. E aí eu vou começar a executar isso. Olha o que acontece. Eu executo essa primeira instrução, primeiro load, tá? Que vai aqui para R0. Executo o segundo load, que vai aqui para... Aí depois eu executo o branch, que faz com que o meu... Agora talvez tenha sido rápido demais, né? O meu PC, ele saia de 3, agora ele deixa de ser 3, não é mais 3, agora passa a ser 7. Então eu estou fazendo um desvio aqui para a instrução 7, que é halt, e aí ele executa o halt direto e para, tá certo? Então o que foi que eu fiz? Eu disse, vá para, go to, branch, tudo isso quer dizer a mesma coisa. A instrução, cujo endereço é esse endereço que eu informei aqui como operando. Isso é um desvio incondicional. Por que incondicional? Porque ele vai acontecer, porque ele vai acontecer. Não tem condição, não tem se. Se eu cheguei nessa instrução, esse desvio vai ser executado. Tá? O que é diferente de um desvio condicional. Tá? E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma operação aqui que é sub. Tá? Eu quero que o resultado vá para R2 e eu quero fazer um sub de R0 com R0. R0 aqui vai ter 10, né? Então eu vou querer fazer 10 menos 10. E agora eu vou fazer um desvio que é condicional. E agora ele é condicionado à última coisa que a aula fez ter sido um resultado 0. Ter produzido um resultado 0. Nota aqui na semântica, tá? No significado aqui. Se eu coloco B02, significa que o meu PC, que determina qual é a próxima instrução, vai apontar para 2, se o resultado da ULA, a última coisa que a ULA fez, deu 0. Ou seja, se a flag 0, cadê? Essa flag 0 aqui, ela estiver ligada. E eu tenho uma outra instrução alternativa aqui, cadê ela? Aqui. Que é bneg, tá? De branch if negative, tá? Por exemplo, se eu faço bneg 7, então o meu PC vai apontar para 7 apenas se a última coisa que a ULA produziu deu negativo, e aí o resultado, assim, a forma como a CPU vai saber isso é se a flag negative ela estiver ativada, tá? Então agora, por exemplo, se eu fizer branch 7, que é o halt, tá? Branch não, desculpa, B0. Branch if 0, tá? Faço o desvio apenas se a última coisa que a ULA fez deu 0, aí ele vai desviar direto para 7 e vai encerrar. Aí eu vou diminuir um pouquinho a velocidade, porque aí estava rápido demais, tá? Vou resetar aqui o PC, vou executar, aí lá vamos nós, né? Eu vou executar o primeiro load, e aí esse primeiro 10 aqui vai para E0. Aí depois eu vou executar o segundo load. Tá. Nossa, isso vai levar um tempo. O ruim é que tem duas velocidades, né? Fast é lento e fast é só que rápido demais. Tem que ter um more or less fast, aparentemente. Ok. Aí agora eu estou fazendo a subtração. E essa subtração, o resultado vai ser colocado em R2, é 0. Ok, eu não vou terminar mexendo em R2, mas certamente o resultado aqui vai ativar a flag 0. E aí eu vou executar B0, tá? E aí esse B0, ele vai desviar para 7. Nota que a próxima instrução aqui já foi para o halt, porque o resultado deu 0 da última instrução antes do B0.
Se eu mexer em alguma coisa aqui, por exemplo, agora a subtração não é R0 menos R0, vai ser R0 menos R1, tá? E agora eu vou acelerar esse troço aqui, e eu vou resetar aqui o PC e eu vou executar. Então eu vou executar essa primeira instrução, vou executar essa segunda instrução, vou executar essa terceira instrução, ela não vai produzir uma flag 0, eu vou executar B0, vou executar essa instrução, vou executar essa, esses NOP estão tudo sendo executados, aí eu estou indo na sequência, instrução 4, instrução 5, instrução 6, até que eu cheguei na instrução 7, e aí sim eu executei. Então nota, esse desvio aqui, ele não é incondicional, ele é condicional. Tá? Se a última coisa, tá, produzida pela ULA foi 0 e essa flag foi ativada, eu faço desvio. Se isso não deu 0, então eu vou seguindo aqui a execução, instrução, como se essa instrução não tivesse feito nada, e aí eu vou seguindo o fluxo normal do programa. Tá? A mesma coisa aqui, tá? Se eu fizer, por exemplo, BNEG, tá? O que é que me produziria um resultado negativo aqui? Seria R1 menos R0, vai produzir um resultado negativo. Opa, BNEG e 7, né? Eu tenho que especificar o endereço. E aí, eu vou colocar a versão mais rápida, tá? Preste atenção. Eu quero saber se vai aparecer algum NOP aqui, porque todos esses zeros são enxergados como NOP. Por que isso aqui é enxergado como NOP? Olha lá o cartãozinho de memória. Olha qual é o código de máquina do NOP. É tudo 0, cara. Por isso que o NOP é enxergado como tudo 0. Tá? É porque, por conta dessa convenção que esse processador ele adotou aqui. Então, eu quero saber se esses NOPs vão aparecer aqui no IR ou não. Tá? Go! Executou a primeira. Executou a segunda. Opa. Sub, BNEG, halt. Nenhum NOP apareceu aqui, porque realmente a última coisa que eu fiz produziu um menos 30, que é um número negativo. Tá? Agora, se por exemplo eu volto aqui para a subtração vai ser R1 por R1, que vai produzir um 0, e reseto e faço a mesma coisa aqui, olha, vou executar aqui de novo. Executei a primeira instrução, está aqui no registrador de instrução, a segunda instrução, a terceira instrução, ela vai me produzir algo que é 0, aí eu vou fazer o BNEG, aí NOP, ele não fez o desvio, NOP, até que naturalmente eu alcance a instrução 7, tá? E aí a instrução 7 vai parar a máquina. Tá? No caso, vamos usar BNEG para comparar quem é maior ou B0 para verificar a igualdade. Essa aí é uma excelente estratégia inicial, tá? Eu não vou confirmar nem desconfirmar, porque, surprise, surprise, isso aí vai ser pedido numa das mini avaliações, tá? Que eu devo disponibilizar muitíssimo em breve, mas eu vou pedir para vocês implementarem alguma coisa no assembly dessa máquina aqui, tá? Mas uma sacada que vocês vão ter, ou vão ter que ter, é que se eu quero comparar dois números, tá? O tu falou aqui, no caso vamos abrir para comparar quem é maior. Sim, porque realmente se, por exemplo, eu quero saber se 10 é maior do que 12, tá? Então, o que é que eu faço? Eu pego o segundo e subtraio do primeiro. Essa é uma boa sacada, tá? Se eu fizer 12 menos 10 vai dar 2. É um número positivo, tá? Então significa que 12 é maior do que 10. Se o resultado for negativo, significa que 12 é menor do que o outro número, porque a subtração de 12 pelo outro número deu um número negativo. E se deu 0, é porque os dois números são iguais. Então é por esse motivo que é muito importante o meu computador ter condições de me informar quando eu tenho essas duas instruções, BNEG e B0, tá? Se a última operação deu 0 ou deu negativa. Serve justamente para eu poder fazer essas operações relacionais, tá? Maior que, menor que ou igual, tá bom? E aí eu vou implementar essas condições, né, relacionais utilizando BNEG e B0. E pode ser necessário um branch
Aí também, por exemplo, se eu vou dar até uma dica aqui que eu não sei se eu devia dar, mas aí se a minha condição, por exemplo, tem alguma coisa que se pareça com else, aí eu tenho que ver como é que eu vou tratar isso. Ok? Então, isso aqui é o que eu vou pedir para vocês fazerem. Eu vou depois dar a especificação direitinho, o que é que precisa ser feito, e aí o que vocês devem me entregar é o conjunto de instruções, tá? Que vai produzir o efeito que eu pedi lá na minha especificação. Beleza, gente? E aí vocês agora aprenderam todo o assembly dessa máquina, vocês dominam todas as instruções dessa muito complexa máquina aqui que a gente tem. A ideia é que ela seja simples mesmo, mas a ilustração, né, o poder de ilustração que ela tem é fenomenal, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui, cadê? Slides. Essa... Não, estava certo, gente. Eu estou no lugar certo. Então, dúvidas finais, gente? Vocês entenderam? Conseguiram acompanhar direitinho? Foi útil para vocês essa parte aí de prática? Eu espero que tenha sido. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Querem fazer observação final? A gente encerra por aqui. Tudo de boaça? Cara, pior de tudo é que eu não vou ter esse problema agora. Eu acho que o menu de hoje não vai envolver feijão com arroz. Eu não vou ter que resolver essa. Beleza? Podemos ir para nossa musiquinha de encerramento sem sair estourando tudo aqui? Então tá bom, gente. Então vocês estão dispensados. Continuem acompanhando, tá? As aulas, continuem aí se disciplinando. Lembrem-se, o livro texto da gente também é uma excelente fonte de informação, tá? Então lá vocês vão ver as coisas mais contextualizadas, tá? E aí eu recomendo a leitura como um complemento àquilo que está sendo apresentado nas videoaulas, tá certo? Eu estou tentando manter as videoaulas sempre em torno de 30 minutos para garantir que assim, vocês consigam acompanhar a videoaula do início ao fim sem perder o foco, tá? Vocês, claro, sempre podem pausar, mas a ideia é que sejam blocos um pouco menores, mas assim, a videoaula eu não estou sendo tão detalhista, nem na sala de aula, nem no ensino presencial eu consigo ser tão detalhista quanto o livro. Tá? Então, se vocês quiserem uma visão mais detalhada, todas as aulas são fortemente baseadas no primeiro livro do Tannenbaum, certo? Então, vocês podem ir acompanhando e vendo uma relação fácil entre o que está lá na videoaula e o que está lá no livro. Tá bom? Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Já esse vídeo vai para o YouTube. E aí, quem teve algum problema vai poder acompanhar por lá, tá certo? Queria eu ter feito essas musiquinhas, né, gente? Eu só sou usuário. Mas enfim, que bom que a escolha vocês estão concordando. Eu duvido muito que seja unanimidade. Mas enfim, tem uma galera feliz, eu estou feliz também. Gente, vamos almoçar. Bons estudos para vocês. Continuem se cuidando aí. Qualquer coisa, comunica. Tá? E aí a gente continua tocando aí esse semestre da melhor forma que a gente puder. Tá bom? Valeu, abração para todo mundo. Tchau, tchau. Till it feels like